Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês a diferença que eu vi, que eu tive a experiência da gravidez de menina e a gravidez de menino. Para quem não sabe, eu tive três gestações de menina, né? Eu tenho uma menina de 19 anos, eu tenho uma menina de 14 anos e outra menina de 5 anos. E agora eu estou grávida de um menino, né? Eu estou de 30 semanas, hoje eu estou completando 30 semanas. E então vou falar para vocês a experiência que eu tive nas 4 gestações. Então, gente, eu vou começar falando sobre enjoo. Nas minhas gestações, que eu estava grávida das minhas meninas, eu não senti enjoo nenhum. Nunca vomitei, nunca senti enjoo com cheiro de nada, nem de perfume. Eu usava perfume normal, comida, limpava a casa, usava um desinfetante, lavava roupa, usava amaciante, normal. Nunca senti, assim, enjoo por causa de alguma coisa assim. Dessa gravidez agora, os meus 3 primeiros meses, eu senti muito enjoo. Assim, não era aquele enjoo que chegava a vomitar. Vomitar, eu vomitei uma vez só porque eu estava tomando uma vitamina que o médico passou. E essa vitamina, ela era tomada após o almoço, após o café da manhã e após o almoço. Quando eu tomava após o café da manhã, nossa, mas meu estômago embrulhava assim, sabe? Era horrível, aquela coisa horrível. Aí teve um dia que eu tomei ela após o café da manhã e eu senti cheiro de comida, porque eu fui fazer, né, começar o almoço e aí me deu aquele estômago ruim e eu fui tentando segurar, porque, gente, eu não sei o que é pior, se é vomitar ou se é não vomitar e ficar com aquela coisa aqui, parece que vai, não vai, e é horrível. Então, eu peguei, esse dia eu vomitei, sabe? Mas também, graças a Deus, foi só um dia, depois eu não vomitei mais. Aí, das meninas, então, eu não tive enjoo e dessa gravidez do Heitor, eu senti enjoo só no primeiro trimestre. Depois, quando eu entrei no segundo trimestre, graças a Deus passou até hoje. Hoje eu tô completando as 30 semanas e eu não sinto mais nada. Então, o próximo é azia. As pessoas sempre falavam pra mim assim: ah, mas se você tá grávida e tiver o bebê cabeludo, é porque você sente muita azia. E se o neném for careca, você não sente. Pessoal, as minhas 4 gestações, a minha primeira bebê, a minha primeira filha nasceu carequinha, a minha segunda filha nasceu carequinha, a minha terceira filha nasceu muito, mas muito cabeluda. As pessoas até brincavam que ela parecia uma bebê reborn, de tanto que ela era bem carequinha, cabeludinha, né? E o quarto agora eu não sei como vai ser, né? Mas aí a gestação da minha primeira filha, que foi carequinha, eu não sentia nada. Da minha segunda filha, que também foi carequinha, eu senti muita azia, mas muita azia. E todo mundo falava, ela vai ser muito cabeludinha, deve ser por causa disso. Nada a ver, gente, eu acho que isso é um mito. Porque da minha terceira filha, que é a que nasceu muito cabeluda, eu não senti nada. Pra mim, foi tranquilo. E já dessa vez, alguns alimentos eu sinto que me dá azia. Por exemplo, se eu comer milho, coisa de milho, pode ser de qualquer jeito, pode ser pamonha, pode ser um milho cozido ou refogado, de qualquer jeito, eu sinto, sabe? Então, assim, algumas coisas eu sinto, alguns alimentos eu sinto sim azia. Mas eu acredito que isso é mito, porque né, eu tive a experiência. Agora sobre pele. Nas minhas 3 gestações, e eu não sei se tem a ver, nas minhas 3 gestações deu certinho. Das minhas 3 meninas, a minha pele ficou muito feia. Encheu aqui assim, principalmente nessa região da testa, encheu muito de cravo, de espinha. Não era aquelas espinhas gigantes, mas era aquelas espinhas que incomodava, ficava vermelhada assim, sabe? E nada que eu usava melhorava. Até porque a gente também não pode usar muita coisa, né? Mas assim, eu tentava e a minha pele não melhorava. Era uma pele assim que realmente era feia.
E assim, tem o ditado que quando você tá grávida de menina, né, a menina rouba a beleza da mãe. Não sei se isso é um mito, né, mas comigo aconteceu. As minhas 3 gestações, né, que é das meninas, a minha pele ficou muito feia. E o meu cabelo, ele também não ficou muito bonito, não. Ficou um cabelo mais seco, mesmo eu hidratando, mesmo eu tomando as vitaminas, né, que o ginecologista passa certinho as vitaminas, mas pra mim não resolveu muito, não. Agora, dessa 4ª gestação, que é um menino, minha pele tá muito bonita. Minha pele tá lisinha e eu não tenho nada. Olha pra você ver, eu não tenho nada assim, ó, de cravos, eu não tenho espinhas, nada. E o meu cabelo também tá muito, muito sedoso, muito hidratado. Eu não fiz, na verdade eu faço luzes, só que como eu descobri que eu estava grávida e a minha raiz estava um pouquinho grande, eu optei por não fazer. Porque assim, muitos médicos falam que até 12 semanas não é bom fazer. Depois você pode fazer, desde que não pegue a raiz. Só que assim, nas minhas 4 gestações, gente, a minha experiência, eu optei por não fazer, entendeu? Mesmo meu médico autorizando, falando que podia fazer, que era só não pintar a raiz, mas eu assim, não sei, eu não me sinto bem, né, fazendo, eu prefiro esperar o tempo certo, então eu não fiz. Aí, inclusive, né, tem uns cabelinhos brancos aqui, mas a gente vai levando. Quando eu puder pintar, eu vou pintar sim, mas agora na gestação não, eu prefiro esperar. Então, pessoal, sobre o formato da barriga. Muita gente fala assim: ah, se sua barriga tá pontuda, é um menino. Se sua barriga tá redondinha, é uma menina. Comigo, gente, assim, né, na 4ª gestação dá pra ter uma boa experiência, né? Mas eu vou falar pra vocês, 4 gestações, cada barriga minha foi de um jeito, cada gravidez foi de um jeito, entendeu? A barriga ficou de um formato diferente. Até que da minha segunda filha, que hoje ela tá com 14 anos, eu fiquei toda gorda, assim, inchada, grandona, sabe? Engordei demais. O meu pé inchou e meu rosto ficou assim, aquela bola, sabe? E a minha barriga, ela ficou muito redonda. E todo mundo apostava que era um menino. E toda vez que eu ia fazer ultrassom, ela tava com a perninha cruzada. Então, assim, eu demorei a descobrir, mas todo mundo falando, não, é menino, olha o formato da sua barriga. E eu fiz ultrassom e, pela minha surpresa, era uma menina. Então, assim, eu acho muito que isso é mito. Eu não acredito muito, não. Porque, assim, pela minha experiência, cada gravidez, a barriga minha ficou de um formato diferente. Então, assim, eu acredito que não tem nada a ver, não. Eu acho que isso é mito mesmo. É sobre o bebê, é a época que o bebê mexeu. Então, das minhas meninas, eu senti o bebê mexer com em torno de 18, 20 semanas, mais ou menos nessa época. Já do Heitor, eu comecei a sentir ele mexer com 15 semanas. Quando eu fiz 15 semanas certinho, eu comecei a sentir ele mexer. Então, assim, eu não sei se tem a ver com sexo ou não, mas do menino eu senti mexer primeiro, né? Mais cedo, e das meninas foi mais tarde. Sobre a alteração de humor. Então, na minha primeira e na minha segunda gestação, eu era muito tranquila. Quer dizer, eu sempre fui muito tranquila, eu sou muito calma. Assim, para me estressar, para me tirar do sério, tem que ser uma coisa muito assim, né, muito grave. Então, assim, eu sou bem tranquila, sempre fui. Mas na minha primeira e na minha segunda gestação, assim, foi muito tranquilo. Eu não tive alteração de humor. Porque tem mulher que fica sensível, tem mulher que chora por qualquer coisa, tem mulher que às vezes fica estressada, né? E eu não. Na minha terceira gestação, também foi tranquilo, mas assim, algumas coisas me estressavam mais fácil, sabe? Assim, é como se a mulher tivesse, assim, com uma TPM. Algumas coisas me estressavam com mais facilidade. Então, assim, eu vejo que eu
que eu sentia assim um pouco mais nervosa por qualquer coisinha. Já na quarta gestação agora, assim, tem momentos que eu tô bem tranquila, mas tem momentos que coisas me estressam. Às vezes eu até dou uma segurada, assim, porque às vezes até coisas que uma baguncinha de né, da Lavínia, por exemplo, e eu peço ela para arrumar e às vezes ela não quer arrumar naquele momento, aí eu fico meio estressada, mas aí eu tento me acalmar, né? Para mim, eu tento me segurar. Sobre o sono, pessoal, na minha primeira gestação, eu tive muito sono. Eu sentia sono, assim, que na época eu estudava e, assim, durante o dia eu tinha que dormir. Eu dormia à tarde um pouco, né, depois do almoço e assim, se eu não dormisse, eu ficava muito mal. Então eu tinha que dormir. Na minha segunda e na minha terceira gestação, eu não senti sono de tipo nenhum. Eu terminava de almoçar e era normal, não ficava com aquela moleza. Agora, na minha quarta gestação, eu até desconfiava que eu estava grávida antes mesmo de fazer o teste, porque me dava assim uma moleza, um sono depois do almoço, e eu, às vezes até eu estava sentada, eu escorava e eu cochilava. Então, assim, eu vi que aquilo não era normal, porque eu não tenho costume de dormir de dia, não gosto. Às vezes eu deito para dormir de dia, minha cabeça dói, então eu prefiro nem dormir. E eu vi que poderia estar grávida por causa disso, sono excessivo, e eu não tenho isso, né? Então, depois, assim, às vezes eu durmo de dia, mas é muito difícil também. Mas eu sinto sono, eu sinto moleza, mas assim, eu não sou muito de dormir durante o dia, não. Aí, então, assim, da minha primeira gestação e dessa quarta gestação eu senti sono. Da segunda e da terceira eu já não senti. Então, pessoal, o tamanho dos meus seios. Sempre que eu descubro que eu estou grávida, os meus seios começam a crescer muito. E assim, muitas mulheres relatam que quando está mais próximo de ter o bebê, né, começa a sair leite, né, sair o colosso. Só que eu nunca tive isso. Eu tô na quarta gestação, nunca saiu nada. Mas os meus seios ficam muito grandes. Assim, eu não sei se é porque eu tenho muito leite, né? Sempre que eu ganho bebê, eu tenho muito leite. Aí na minha primeira gestação, eu não conseguia amamentar a minha filha. Eu era muito nova, não tinha muita experiência. E quando eu tive ela, os meus seios encheram muito de leite e acabou que eu tive mastite, porque eu não conseguia amamentar ela, porque o bico do peito ele trincou bastante e saía muito sangue quando ela ia mamar, e aquela era uma dor, gente, insuportável. Então, assim, por mais que eu passasse as coisas que as pessoas ensinavam, para mim não deu certo. Então, acabou que eu tive mastite, né? Eu tive que fazer uma pequena cirurgia, porque era perigoso, né? E tipo assim, com remédio não ia melhorar. Então eu tive que fazer essa cirurgia porque já tinha dado muito pus, né, no local, e eu fiz essa pequena cirurgia para retirar o pus. E aí meu leite secou e eu tive que dar fórmula para ela. Com mais ou menos 2 meses de idade, a gente começou a dar fórmula para ela porque meu leite secou por conta da cirurgia, porque eu não conseguia amamentar ela. Mas eu tinha muito leite, não era problema de não ter leite. Era o problema que eu não conseguia mesmo amamentar ela, por causa que o bico do meu peito, ele trincou muito a ponto, assim, de sair muito sangue. Já na minha segunda gestação, eu consegui amamentar minha filha. Eu passava muito, assim, pomada, sabe? E quando eu ia amamentar ela, eu lavava. Só que eu cheguei a sofrer também, porque ele trincou, ele começou a sair sangue. Mas, assim, foi um período bem difícil. Aí a minha cunhada, ela me mostrou um líquido que tinha da Herbalife, de babosa, sabe? Na verdade, ele assim é tipo um olhinho, sabe? E ele me ajudou bastante para cicatrizar o bico do meu peito. Foi onde eu consegui amamentar ela. Aí a minha segunda filha, mamou 1 ano e 9 meses. Aí eu desmamei ela.
Já a minha terceira filha, graças a Deus, eu não tive problema com a amamentação. O meu leite desceu no segundo dia, né? Que eu ganhei alta lá do hospital. E aí foi. Deixa eu ver aqui. Foi no segundo dia que desceu o meu leite. E aí eu já amamentando ela ali e não trincou, não saiu sangue e foi bem tranquilo. Mas mesmo assim eu usava uma pomadinha e de lanolina, né? E que o médico passou. E quando eu ia dar mamar para ela, eu lavava o bico do peito. Mas assim, foi muito tranquilo, graças a Deus eu consegui amamentar ela muito tranquila. E nessa terceira gestação também, eu amamentei a minha filha até 2 anos e 4 meses. Agora na minha quarta gestação, vamos ver como vai ser, né? Mas o meu seio tá bem grande, eu acredito que assim, tem muito leite, né? Como as demais, né, gestações teve. E a única diferença que eu vi, que eu notei, é que a areola do meu peito tá mais escura nessa gestação. Ela tá bem escura. E das outras não ficou assim, aquele marrom bem clarinho. E dessa não, essa tá bem escura. Aí agora nessa gestação, né, quando eu ganhar meu bebê, que eu for amamentar, eu pretendo amamentar também bastante tempo. Porque se tem uma coisa que eu amo fazer é amamentar. Então, pessoal, sobre doce ou salgado, qual a minha preferência? Então, eu sempre tive preferência para o salgado. Eu não sou muito fã de coisas doces, assim, de doce, então chega a me repugna, eu não gosto, sabe? Inclusive doce, assim, aqui em casa perde, porque não só eu, o único que gosta de doce, mas assim é o meu marido, mas as meninas e eu, a gente não gosta. Então, assim, único coisa doce que eu ainda gosto, que eu como, é chocolate. O resto, pra mim, não sou muito chegada, não sou muito fã, não. E, assim, nas gestações, eu vi que não mudou nada. Eu não tive, tanto na gravidez de menina, quanto nessa gravidez que é de menino, pra mim não modificou nada. A minha preferência continua sendo pro salgado. Agora é uma coisa assim bem diferente, desejos meio malucos, né? Vamos falar um pouquinho sobre desejos. Na minha primeira gestação, não tive muito desejo assim de coisas estranhas, vamos dizer assim. Foi mais de coisas comuns, sabe? Dava vontade de comer, por exemplo, uma pizza, alguma coisa assim diferente. Aí um suco diferente, aí a gente, né, comprava ou fazia, né? Mas assim, eu não tive desejo de algo assim esquisito, algo estranho, não. Na minha segunda gestação, foi muito engraçado. Na minha segunda gestação, eu tive dois desejos assim meio malucos, vamos dizer. A primeira, eu comia muita farinha, principalmente aquelas temperadas. Eu sentia muita vontade de comer farinha, porque eu queria comer areia, só que eu não ia comer areia, né, gente? Então, aquela, como se diz, quando a gente mastiga assim a farinha, que ela é bem crocante, porque a farinha temperada, aquela farofa temperada, ela é bem crocante, né? Porque ela é bem sequinha, bem torradinha. E no que eu mastigava ela, aquilo pra mim era maravilhoso. Bem maluco, mas eu preferi comer a farinha do que comer a areia mesmo, né? Agora, outra coisa assim bem diferente foi gelo. Eu lembro que eu levantava 3 horas da manhã, a minha geladeira era aquela geladeira que ela faz gelo, sabe? Ela não é igual a minha da agora. A minha, o freezer dela não faz gelo. A outra que eu tinha, ela fazia gelo. E aí aquela camadinha de gelo, eu rapava ali com a colher e colocava o gelo no copo. E eu mastigava esse gelo. De madrugada, eu acordada comendo aquele gelo. Nossa, era a coisa melhor do mundo, assim, ó. Muito gostoso pra mim. Coisa de grávida, né? Mas umas coisas assim meio doida, mas era o que eu tava com desejo, né? Então eu tinha que comer. E assim, foi, nossa, muito assim, gostoso aquilo.
E o que eu me lembre dessa segunda gravidez, assim, de diferente foi isso. Que eu senti, né? Que eu sentia vontade, desejo e tal. Agora, pessoal, na minha terceira gestação, eu também não tive, na terceira e na quarta, né? Agora também não tive nenhum, assim, desejo diferente, não. Na minha terceira gestação foi tranquilo e agora na quarta também, eu também não tive nenhum desejo, assim, estranho, diferente, não. É coisas comuns mesmo. Igual eu lembro que eu tava com 2 meses e eu, assim, eu fui dar uma vitamina pra minha filha, que ela tá tomando, né, a Lavínia, que tem 5 anos, e essa vitamina dela tem cheiro, tem gosto de maracujá. Quando eu fui dar pra ela, eu senti o cheiro, e isso era por volta de 10 da noite, e me deu uma vontade doida de comer, de tomar o creme de maracujá, aquela batida, né? E aí eu coloquei o meu esposo para ir procurar essa batida para mim, que eu tava com muita vontade. Era aquela coisa, aquele desejo, né? Chega, dava água na boca, assim. E aí ele foi e achou, a gente nem pensou que ia encontrar, porque 10 horas da noite, né? E ele encontrou esse creme de maracujá e trouxe para mim. Eu tomei aquilo, nossa, que coisa mais gostosa, assim. É muito engraçado, né? Mas é muito bom. Então, pessoal, assim, às vezes pode ter ficado alguma coisa aí que eu não me lembre de falar e tal, mas assim, eu coloquei as coisas mais importantes para me falar sobre a diferença de gravidez de menina e de menino aqui para vocês. E esse, né, foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou mostrar para vocês a minha barriguinha de 30 semanas. Eu vou pedir a vocês então para deixar um joinha aí, se inscrever aqui no canal, né? E obrigado por assistir o vídeo e beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!